Ora, começo por agradecer, como é óbvio, a vossa participação e a vossa presença. Sempre pensámos desde o início, a partir do momento em que nos incumbiram desta tarefa de planear, de conceber e de produzir aquilo que se perspectiva como um plano estratégico desta instituição até 2013, sempre o assumimos como um documento que tem que ser partilhado por todos, tem que estar consensualizado entre todos nós. É um documento de apoio à gestão, mas fundamentalmente deve ser um documento representativo dos interesses daqueles que fazem parte e constituem o Instituto Politécnico de Beja. Como fiz nota no e-mail que vos enderecei, este momento não é o momento da apresentação pública definitiva deste documento, é um momento que, por bem, em função do processo de concepção deste documento, que deveríamos ter, ou seja, fazer-vos o estado da arte e reportar os resultados diretos daquilo que foram os contributos que ao longo de 12 meses intensos de trabalho conseguimos obter com a vossa direta colaboração. Ao nível dos 3 workshops que realizámos ao longo destes 2 meses e em que endereçámos o convite quer aos diretores de departamento, quer aos diretores das unidades orgânicas, sem qualquer tipo de hierarquia, quer aos presidentes dos conselhos científico, conselho pedagógico, quer ao provedor de estudante, quer aos diretores de curso, desde os CETs até às pós-graduações e mestrados, quer aos presidentes das associações de estudantes, quer também aos responsáveis e coordenadores dos projetos estruturantes já nomeados, nomeadamente IPBEJA Cultura, IPBEJA Casa, IPBEJA Editorial, IPBEJA Empresas, IPBEJA Empreendedorismo. Espero não me estar a esquecer ninguém, se estiver, peço desculpa pelo lapso. Portanto, estão aqui reunidos neste espaço todos aqueles que diretamente, ao longo das várias reuniões que tivemos a oportunidade de realizar convosco, nos deram ideias, sugestões, críticas, contribuíram para este processo que nós sempre delineamos desde o início como um processo de construção conjunta do plano estratégico. Para o bem e para o mal, e procuramos fazer este esforço conjunto, quer os serviços de planeamento estratégico, quer a empresa de consultoria externa do URSS, representada pelo Dr. Rui Tomás Marques e Dr. Jorge Rebeca, procuramos, acreditem, fazer o nosso melhor para que, consignado neste documento, possamos ter um plano de ação consensualizado e que, de alguma forma, possa dar resposta àquilo que são as áreas de atuação fundamentais futuras a abraçar pelo Instituto Politécnico de Beja. Portanto, gostava de esclarecer esta questão, não é o momento definitivo de apresentação pública, ele ocorrerá, mas de acordo com os próprios estatutos e de acordo com as próprias fases de desenvolvimento deste mesmo processo, este documento ainda terá que ser validado pelo Conselho Geral, terá que ser necessariamente validado por eles, enquanto órgão de consultoria e de apoio à gestão, e só depois avançaremos para um momento também igualmente simbólico, que é o momento de apresentação a toda a comunidade, interna e externa do Politécnico, e respectiva contratualização. E permitam-me aqui sublinhar, particularmente, e os que estão aqui presentes e os que não estão, deram uma mão decisiva nesse mesmo processo, os últimos 2 meses de trabalho conseguimos realizar convosco. Um processo árduo de definição de metas, de definição de indicadores de resultado, de realização, de impacto, que tantas dores de cabeça nos deram até de consensualização conceptual, mas que representam, julgo eu, uma marca importante deste documento, ou seja, temos e conseguimos consensualizar aqui aquilo que são conceptualmente, aquilo que é conceptualmente definido como um plano estratégico e ter simultaneamente um instrumento de plano de ação, em que cada uma das equipas, em conjunto com todo o Politécnico, estarão corresponsáveis por concretizar as metas, os objetivos, todos os indicadores aí consignados. Portanto, este é um momento de partilha, é um momento de dar conta, é um momento de prestar contas, é assim que o avaliamos este dia, é um momento de diálogo, de reflexão, é um momento, julgo eu, acho que todos nós estaremos satisfeitos por isso, de quase finalização deste processo,
No plano estratégico, obviamente, quando se fala em plano estratégico, criam-se grandes expectativas, cada um de nós tem a sua própria representação do que é um plano estratégico, para o bem e para o mal, o que às vezes dificulta, obviamente, o processo de redação e de construção e de representação daquilo que é efetivamente este documento. Obviamente não é uma solução à medida de cada um, de cada conselho, de cada gabinete, de cada estrutura, de cada curso, nem pode ser. É sim um instrumento à medida daquilo que deve ser o caminho consensualizado do técnico, tendo em atenção aquilo que são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas oportunidades e, obviamente, tendo em conta as suas ameaças. Estamos no território que estamos, não vale a pena caracterizá-lo, temos demasiados diagnósticos que estão em feito, mas, obviamente, temos também o objetivo de tornar e tentar corresponder àquilo que são os grandes lemas assumidos pela atual presidência, e acho que devem ser os lemas de todos nós, que muito centrados talvez em palavras muito usuais, mas porventura são a forma mais fácil de traduzir o caminho que temos de seguir, o caminho da excelência, o caminho da competência, o caminho da qualidade, o caminho da avaliação. Estamos numa fase de transição, portanto estamos numa fase de adoção e de adaptação dos novos estatutos. Eles são 2008, mas continuam ainda a ser recentes, todos nós estamos a fazer um enorme esforço de nos adaptar e necessariamente este plano estratégico também traduz essa dificuldade de fazer um documento consensualizador numa fase em que simultaneamente se colocam novos desafios e que nos estamos a adaptar a uma nova forma de atuar, a uma nova forma de pensar e também face ao volume significativo de trabalho que simultaneamente tem vindo a surgir. Para já, passava a palavra à Vice-Presidente Engenheira Ana Luísa para fazer um comentário introdutório a este momento. Queria apenas agradecer e felicitar a equipa que trabalhou neste projeto até este momento, que conseguiu cumprir aquilo que se tinha comprometido e que nos vai apresentar aqui um documento que, no fundo, que de certa forma nos facilita o caminho que vamos ter que continuar a prosseguir, delineando os nossos objetivos, as nossas ações e também as nossas responsabilidades. Esperemos que a grande parte de sonho que também está envolvido em todo este projeto, que foi sempre uma palavra muito utilizada em todas as reuniões em que estivemos presentes, seja possível ser cumprido e que o momento atual nos permita também avançar para a frente e andar e resolver todos os problemas que vão estar envolvidos na procura de se cumprir este nosso plano estratégico. Queria felicitar não só a equipa, mas todos os intervenientes, que, como aqui foi dito, todo o Instituto, todos nós participámos na elaboração deste plano e esperemos que consigamos levar para a frente e cumprir em pleno. Passo a palavra, então. Obrigada. Então, bom dia a todos. Eu gostava só, em termos introdutórios, de dizer algumas breves palavras e dividir em duas partes. Uma parte relacionada com as palavras-chave que nos parecem fundamentais relativamente a este processo e depois um bocadinho dar já uma nota daquilo que foi a nossa proposta de metodologia que foi aprovada e que depois vai ser desenvolvida nas comunicações subsequentes. Em primeiro lugar, também queria agradecer a oportunidade que nos foi dada pela presidência do IPBES de participar neste processo que consideramos que poderá servir de exemplo a um conjunto de outros processos que vão ser desencadeados em entidades semelhantes. Nós já temos alguma experiência no desenho de planos estratégicos, quer em termos de entidades ligadas ao ensino, de entidades académicas e a outras entidades, quer públicas, quer privadas, mas não há dúvida que aqui conseguimos, achamos nós, explanar de forma relativamente específica e muito participada aquilo que nós consideramos que poderá ser a definição do plano estratégico. Um plano estratégico moderno, que terá então estas palavras-chave que eu gostaria de dizer. Em primeiro lugar, a oportunidade do plano estratégico. Achamos que, em termos de contexto, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, foi uma oportunidade
que foi agarrada e bem pelo Instituto Politécnico de Beja, e deve-se salientar também, e nisto nunca é mais dizer, a vontade política que existiu da Presidência para se poder concretizar o plano estratégico. Nem sempre é fácil ter esta vontade política e esta capacidade. Por outro lado, evidenciar a participação de todos os elementos ligados, quer à entidade interna, quer portanto, ao próprio Instituto Politécnico de Beja, quer às entidades externas. Depois, a possibilidade, e acho que digamos, surgiu no decorrer do processo da elaboração do plano estratégico, de fazermos também um plano de ação. Não estava previsto no início e, na sequência não diria de uma exigência, mas uma necessidade que surgiu do diálogo com os intervenientes, conseguimos construir um plano de ação que, em conjunto com um plano estratégico, penso eu que será uma inovação em termos daquilo que será a definição do futuro de uma instituição deste género. Por outro lado, a capacidade de poder haver posicionamento interpares e posicionamento numa lógica nacional em termos daquilo que são as instituições congêneres. Depois, como já tinha salientado há pouco, a capacidade de haver uma interlocução, quer internamente, quer com as entidades externas essas que deram os seus contributos, penso que foram bastante frutuosos e que depois vamos ter a ocasião de explicitar, e a forma, penso eu, coerente, também teremos cá para ouvir as opiniões das outras pessoas, a coerência que este plano tem, do princípio ao fim, desde aquilo que foi a caracterização do contexto do PBEJA, quer em termos internos, quer em termos externos, a formulação da estratégia, a concepção do plano de ação, a mobilização dos próprios agentes internos e externos e mesmo a forma como se está a prever a avaliação e a monitorização. Depois, e nunca é mais dizer, a questão de conseguirmos a contratualização, que é um aspecto que é relativamente inovador naquilo que respeita ao plano estratégico deste tipo e que poderá, de uma forma definitiva, vincular, em termos positivos, todos os intervenientes neste processo. Depois também, e é fundamental, e é muito difícil de conseguir num processo destes, as prioridades, a definição de prioridades. Nós sabemos que é difícil, como disse a doutora Sandra Saúde, haver todas as pessoas se sentirem representadas no plano estratégico. Há, obviamente, que definir prioridades, e as prioridades são definidas em função de um contexto exterior e um cruzamento com aquilo que são as capacidades e as valências da própria instituição, e nem sempre se consegue ter, digamos, um cruzamento perfeito. Mas a contratualização e a forma como as pessoas colaboraram em todo este processo é digno de registro. Finalmente, queria deixar uma palavra sobre a preparação para o futuro. Aquilo que falaram há pouco do sonho. Como é óbvio, o plano estratégico tem que ter um aspecto pragmático, definitivo, no sentido que definitivo quer dizer que as decisões e as opções que estamos a tomar têm que ser as opções que vamos avaliar no futuro. Não quer dizer que não possam ser adaptadas, não quer dizer que a monitorização que tem que haver não vai indicar que existem algumas alterações e algumas retificações a fazer, mas é fundamental perceber-se que este plano estratégico, com o plano de ação, deixará com certeza o Instituto Politécnico de Beja mais preparado para o futuro, bem como todos os seus departamentos e todos os seus integrantes. E depois deixava acho que são as três palavras que conseguem definir um pouco aquilo que, na nossa opinião, através do plano estratégico e do plano de ação, poderá caracterizar este trabalho. Ambição, excelência e competência. Eu penso que serão três palavras que são muito importantes e que poderão definir e poderão distinguir esta instituição de outras instituições e poderão permitir que ela esteja na vanguarda daquilo que nós consideramos que é o ensino de excelência e a integração em termos da própria sociedade civil, e pensamos que, assim, desta forma, o Instituto Politécnico de Beja poderá caminhar à frente, na carruagem da frente, destas instituições académicas.